abrir a sua Bíblia comigo nessa noite, lá no livro de Colossenses, no capítulo 3, o versículo 23 e 24, amém? Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24. Esse aqui nós vamos ler na NVI, né? Glória a Deus. Ele diz assim, ó: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Até aqui, amém? Feche os teus olhos. Ah, Deus precioso, como a tua presença é maravilhosa neste lugar, Senhor. Como é bom saber que o Senhor está aqui, como é bom sentir a tua presença nesse ambiente, Pai. Senhor, enquanto este momento estiver acontecendo, enquanto a tua palavra estiver sendo anunciada, por favor, vai entrando em cada coração, vai inundando cada vida, vai quebrantando cada resistência que possa haver nos corações. Senhor, sua presença, ela é tudo. É a tua presença que nos transforma, é a tua presença que nos revigora, é a tua presença que nos desfaz e nos refaz, Pai. Nesta noite, Pai, faça tudo novo. Faça com que as escamas caiam dos nossos olhos. Faça com que os nossos ouvidos se abram para a tua palavra. Faça, meu Deus, com que o nosso coração entenda o plano e o propósito que o Senhor tem para nós, Pai. Senhor, que toda preocupação agora caia por terra, que toda perturbação, que todo desânimo, que toda tristeza caia por terra agora, em nome de Jesus. E a graça e o amor do Senhor inunde essas vidas, Pai. As que estão aqui, as que estão em casa, que ouvem o som da minha voz, que o amor do Senhor inunde essas vidas, que elas sintam a presença do Senhor as tocando neste momento, Deus. Que a mão do Senhor, poderosa e amorosa, os toque nesse momento, Deus. Em nome de Jesus, Pai, use a minha vida. O Senhor colocou dentro do meu coração uma palavra, e agora eu preciso transmiti-la, e eu peço ao Senhor que use a minha boca nesta noite como instrumento teu, mas que tudo que sair dos meus lábios sejam teus, Pai. Eu estou aqui à tua disposição, faça como o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Senhor, eu sou teu, sou servo teu. Assim como o Senhor me ensinou na tua palavra, que eu não devo fazer nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerar os meus irmãos maiores do que a mim, que nesta noite eu peço a ti, Senhor, se houver alguma raiz de orgulho no meu coração, antes de ministrar essa palavra, arranca agora, em nome de Jesus. Eu quero me esvaziar de mim, para que o Senhor me encha sobrenaturalmente, e que as palavras que saiam de mim queimem no coração dos teus filhos, Pai, de uma maneira sobrenatural. Eu me humilho diante do Senhor nesta noite, porque sem ti eu nada posso fazer. Usa-me, Pai, usa-me, Deus, usa-me. Assim eu te peço, e também te agradeço, em nome de Jesus, amém, Deus, amém, Pai, glória a Deus, amém, queridos, podem se assentar. Antes de entrarmos na palavra, eu queria compartilhar algo que, normalmente eu tenho o hábito, né, de, ao longo da semana, rever, né, a mensagem que foi ministrada, o culto anterior, né? Isso é algo que eu já tenho comigo constantemente. Então todo culto,
logo após eu vou ver essa ministração, né? Mas no sábado passado aconteceu algo que foi muito especial para mim. Eu assisti o culto todo, né? Eu ouvi a palavra toda e a ministração final. Mas depois que nós terminamos ali a ministração da ceia, eu havia pedido para que os irmãos se abraçassem, né? Eu havia pedido para que vocês saíssem do lugar e um abraçasse o outro. E eu estou sempre atento aos detalhes. E algo muito interessante aconteceu. Ao longo da ministração toda, do culto todo que eu estava assistindo, eu ainda não havia sido ministrado. Mas bem no finalzinho, eu fui muito ministrado pelo Senhor. Porque a câmera, ela estava filmando algo que, quando você conhece a história e quando você ora, você sabe do que se trata. E a câmera filmou Wesley dando um abraço na mãe dele. Mas não foi um abraço qualquer. Foi um abraço muito lindo. E enquanto eu via ele abraçando a mãe dele, aquilo Deus ia ministrando comigo e dizendo: está vendo, filho, como é importante você orar, como é importante nós buscarmos a Deus, porque nós estávamos orando pela Eliana, nós estávamos orando, ele havia pedido para que nós orássemos por ela, para que ela estivesse aqui conosco. E quando eu a vi aqui no sábado passado, eu fiquei tão feliz por vê-la aqui. Mas quando eu vi ele abraçando ela, e foi um abraço longo, intenso, e ali eu vi Deus tratando e trabalhando. E por que eu estou dizendo isso para você? É porque vale a pena nós orarmos e crermos no Senhor, porque Ele é real, e Ele nos ouve, e Ele atende aos nossos pedidos. E como você não entende a história, muitas vezes você não percebe, mas eu conheço a história. E por conhecer a história e ver aquele abraço, eu fui tão ministrado. E eu chorava diante de Deus e eu dizia: obrigado, Deus, porque o Senhor está fazendo algo tão lindo. E Ele nem começou ainda. Ele nem começou ainda. Porque essa família, ela servirá ao Senhor. Todinha, ela servirá ao Senhor. Porque eu tenho orado e dito ao Senhor: Senhor, eu não só quero uma pessoa, eu quero todos servindo ao Senhor. E todos eles servirão ao Senhor, a família toda estará na casa do Senhor servindo a Ele. Eu não tenho dúvida disso, amém? Mas é uma vitória muito grande tê-la aqui, né? Poder estar aqui conosco, amém? Então continue crendo, continue orando e perseverando em oração, porque o nosso Deus é real. E ainda que você ache que Ele não está trabalhando, Ele está trabalhando ao seu favor. E no tempo certo, Ele virá com a resposta. Amém? Amém? Glória a Deus. Nós estamos entrando iniciando um novo mês, né? Passamos por um mês tão precioso, falamos de um tema tão maravilhoso, que é remir o tempo. Mas eu vejo que Deus nos deu um tema tão precioso novamente. Deus nos trouxe novamente um assunto tão importante para nós tratarmos como igreja, que é servir a Deus, né? E ao longo desse mês, enquanto eu orava a Deus, Deus trouxe esse tema ao meu coração, para que eu falasse com a igreja, né? Para que eu falasse com os irmãos, sobre servir a Deus. Muitos de nós temos tanta dificuldade de entendermos isso, muitos de nós somos tão frustrados com esse assunto, tantas coisas giram em torno desse assunto, e ao longo desse mês eu quero trabalhar, né, muito para que você possa entender a importância de servir a Deus, e você possa se libertar de todos os traumas que você carrega, das experiências talvez negativas que você teve na sua vida, servindo a Deus por conta de pessoas, amém? Mas o Silvio leu esse versículo aqui, e mais uma vez eu quero começar esse mês reforçando a você aquilo que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2, ele diz que se não houver uma renovação da nossa mente,
nós não vamos conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a minha mente e a sua mente precisa ser renovada. Ao longo desse mês, você precisa buscar, permitir essa renovação da sua mente. Esse assunto, ele é um assunto muito sério, e ele é um assunto muito importante, mas se a sua mente não se abrir para ele, você não vai conseguir viver isso. Se você não abrir a sua mente, se você não permitir que o Espírito Santo, ele coloque coisas novas na sua mente acerca de servir a Deus, você não vai conseguir sair desse lugar que você se encontra. E todos nós fomos chamados por Deus para servirmos a Ele. E nós precisamos entender isso, amém? Mas eu quero iniciar esse período, né, dessas mensagens, com uma história que talvez você já conheça, você talvez já tenha ouvido sobre ela, mas eu quero mais uma vez falar dela. Talvez alguns não ouviram ainda, embora seja uma história bastante conhecida, mas diz a história que havia um casal de missionários que se dispuseram a servir a Deus na África, e eles gastaram a vida deles todinha servindo em missões na África. E quando eles já estavam bem velhinhos, envelhecidos, eles então, cansados, decidiram parar e voltar para sua casa. Então eles, voltando para casa, entraram no navio, e naquele navio que eles entraram, embarcou também o presidente do país deles. Mas porque eles estavam na terceira classe, eles não sabiam o que estava acontecendo na primeira classe, e o presidente havia entrado na primeira classe. E quando o navio que eles estavam chegou no porto e atracou ali, aquele homem, ele viu várias pessoas lá fora, com uma festa muito grande, e ele imaginou no seu coração que aquelas pessoas que estavam ali estavam esperando por eles, por tudo que eles haviam feito ao longo da vida deles, servindo ao Senhor lá na África. Mas o presidente desce primeiro, e após o presidente descer daquele navio, todas aquelas pessoas foram embora. E aquele homem, ao ver todas aquelas pessoas indo embora, ele desce daquele navio frustrado, porque não havia ali ninguém sequer para receber eles, após todo esse tempo, servindo ao Senhor. Então eles vão para casa, e ao chegar em casa, esse homem, ele estava muito frustrado, e ele diz para a esposa dele: eu vou sair para dar uma volta, e enquanto eu estiver lá fora, pergunte ao seu Deus, se é isso que nós merecemos, servindo, gastando a nossa vida inteira, servindo a Ele na África. Pergunte se é justo, é isso que nós merecemos, fazendo tudo que nós fizemos lá na África. E aquele homem sai de casa, e ele vai para a rua, e pouco tempo depois, ele volta para casa, e ao entrar em casa, ele pergunta para sua esposa: você perguntou para o teu Deus? E ela responde para ele: sim, eu perguntei para ele. E o que foi que ele te respondeu? O que foi que o teu Deus te respondeu? Ela então vira para ele e diz assim: o que ele me respondeu foi que eu e você ainda não chegamos na nossa casa. Entenda, querido, muitos de nós achamos que o que nós estamos fazendo para Deus há um propósito terreno, mas o que você faz para Deus tem um propósito eterno, querido. E você precisa entender isso. Você precisa se libertar de tudo isso que te prende a isso que é terreno, a um plano terreno. Muitos de nós estamos servindo a Deus com uma expectativa terrena, mas eu quero dizer uma coisa para você: o que Deus tem reservado para mim e para você na eternidade é incomparável ao que há nessa terra, é imensurável ao que há nessa terra.
Por isso nós precisamos nos desprender dessas coisas. O que aquele homem queria era uma recompensa terrena, mas o recado de Deus para ele é: espere, na hora que você entrar pelos portões do céu, você verá a recepção que estará te aguardando, por você ter guardado, por você ter gastado a sua vida toda me servindo lá na África. E é isso que eu e você precisamos entender, que haverá um portal esperando por mim e por você, e haverá muitas coisas nos aguardando no céu quando nós chegarmos até lá. Ainda que a nossa vida aqui nessa terra seja de lutas e de perseguições, ainda que a nossa vida nessa terra passe por lutas e por perseguições, você ainda não chegou na tua casa. Diga assim: eu ainda não cheguei na minha casa. Você ainda não chegou na tua casa. Você ainda não chegou. Você está a caminho, mas ainda você não chegou. Acredite, quando você chegar na tua casa, você vai dizer: papai, muito obrigado, Senhor. Porque realmente o que a tua palavra diz, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais subiu ao coração do homem, é aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Assim será eu e você entrando no céu. Meu Deus, porque eu não vim para cá antes? Porque o Senhor não me chamou antes? Porque eu gastei tanto tempo lá na terra? Amém? Escute o que eu vou dizer para você. Servir a Deus não é uma opção. Servir a Deus é uma obrigação nossa. Servir a Deus é uma obrigação nossa. Porém, só é possível acontecer isso na vida de alguém que a ele foi revelado. Dois, pelo menos, textos bíblicos que eu quero ler aqui. Se não foi revelado, é aí que está o problema. Então só é possível eu servir a Deus se eu entender, se me for revelada essas passagens bíblicas que eu quero ler com você aqui agora. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade de servir a Deus. O primeiro texto está lá em Isaías 53, do 4 ao 6. Falamos sobre ele a semana passada. Esse eu quero na NTLH. Ele diz assim, ó: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Sabe, querido, enquanto esse versículo ou esses versículos, eles não queimarem no teu coração, enquanto isso não queimar dentro do teu coração, você sempre vai ter dificuldade para servir a Deus. E por que você sempre vai ter dificuldade para servir a Deus? Porque você sempre vai servir a Deus por obrigação e não por gratidão. E é diferente, você servir a Deus por obrigação é uma coisa, servir a Deus por gratidão é outra, é o oposto disso. Mas por que alguns servem por obrigação? Porque esse texto aqui ainda não foi revelado ao coração dessa pessoa. E nessa noite eu peço a você, ore a Deus para que esse texto seja revelado ao teu coração. Porque, meu irmão, entenda
Eu e você merecíamos o madeiro, eu e você merecíamos a cruz, era para nós tudo isso, mas Jesus, Ele decidiu descer do céu e passar pela cruz, por amor a mim e a você. Será que isso não é o suficiente para servirmos a Ele? Será que isso não é o suficiente para sermos gratos eternamente a Ele? Você tem dimensão do quanto Ele foi chicoteado? Você tem dimensão da coroa de espinhos? Às vezes nós somos emocionados, nós somos levados à emoção, porque nós vemos aquele filme, né, da paixão de Cristo. Meu irmão, você não faz ideia do que significa o que Jesus passou na crucificação, porque ninguém suportaria ver aquilo. Foi muito mais terrível do que você pode imaginar, mas o que eu quero que você entenda é que era para eu estar ali e não Ele. Eu que precisava receber aqueles pregos, eu que precisava receber as cusparadas, eu é que precisava receber a coroa de espinho, a lança, os açoites, era eu que precisava, não era Ele. Ele fez isso por amor a... E é por isso que eu e você precisamos receber essa revelação, porque enquanto isso não te for revelado, você vai servir a Deus por obrigação, porque estão te pedindo, e não voluntariamente, porque você entendeu o que Jesus fez por você na cruz. Amém? Qual é a minha dificuldade de servir a Deus, pastor? Talvez seja essa, talvez você não entendeu ainda. A cruz, talvez você ainda não passou pela cruz de Cristo, e nessa noite eu quero dizer para você, você precisa passar pela cruz, porque se você não passar pela cruz, você não vai entender, você não vai conseguir servir a Deus, não vai conseguir, sempre será uma obrigação, e não uma gratidão. Meu irmão, estar aqui pregando para você hoje, é uma alegria tão grande que você não faz ideia. Fazer a obra de Deus hoje para mim é uma alegria tão grande, não é um peso, não é nada, porque a mim foi revelado isso. Mas pastor, foi revelado a você e não vai ser revelado a mim? Vai, é só você querer, é só você começar a pregar para o seu próprio coração. Rogério, eram os seus pecados, cara, mas Ele decidiu carregar por você. Era você que tinha que estar sendo pregado lá, mas Ele decidiu ir no teu lugar. Amém? Um outro texto está lá em Efésios, esse é o segundo texto. O primeiro texto que eu li é servir a Deus, preste atenção, servir a Deus por obrigação e servir a Deus por gratidão. Quando você tiver a revelação desse texto, você serve a Deus por gratidão. Segundo texto, Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o 6, continuamos na NTLH, amém? Hoje eu estou de NTLH, aleluia. Ele diz assim, ó, preste bem atenção nesse texto, ele fala assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus, e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Vocês aqui é quem? Faz assim com o dedinho, é comigo. Porque muitos de nós, quando lemos a Bíblia, falamos, não, mas ele está falando lá com o povo de Colossos, não é comigo. Não, é comigo e com você que Deus está falando hoje. É comigo e com você, amém? Naquele tempo, eu e você seguíamos o mau caminho desse mundo, e fazíamos a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus
é muito grande. Esse versículo ele mexe comigo, porque olha o que ele está dizendo: a misericórdia de Deus, ela é muito grande. Diga, é muito grande. É muito grande, irmão. É muito grande, e o seu amor por nós é tanto, imensurável, que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida, que tem os em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Veja, enquanto você não entender, ou enquanto não te for revelado o que está escrito nesse texto de Efésios 2, do 1 ao 6, você vai ter muita dificuldade para servir a Deus. E sabe por quê? Porque o que eu e você queremos são pessoas prontas para nos ajudar a servir a Deus, ou pelo menos semi-prontas, praticamente um pastor, uma pastora, praticamente um santo, uma santa, um perfeito, uma perfeita. O que nós queremos é isso. Só que o que esse texto de Efésios está dizendo aqui, é que quando eu e você estávamos como? Ele fez o que, querido? Ele nos abandonou, Ele nos descartou, e Ele foi em busca de outros que eram melhores do que nós. É isso que está escrito aqui? Não, querido. Quando eu e você estávamos nos nossos pecados, nos nossos delitos, na nossa vida torta, na nossa vida morta, uns dançando funk, outros forró, outros vaneirão, outros não sei o que lá, tomando uma cachaça, usando uma droga, doidão, malucão, perdido, Ele fez o quê? Ele nos descartou? Não, Ele nos acolheu, Ele nos abraçou, e pessoas investiram em nós, nos ensinaram, nos instruíram. Querido, escute bem, enquanto você não entender o que está escrito aqui em Efésios, você vai ter muita dificuldade de servir a Deus, porque o que nós não queremos é trabalho. Sabe, quando eu conheci a Rose, eu não conhecia Jesus, eu queria conhecê-lo, mas eu ainda não o conhecia. Mas quando eu entrei naquela igreja, naquele domingo à noite, quando eu vi aqueles irmãos louvando a Deus, eu disse: é esse lugar que eu quero ficar, é aqui que eu quero estar, é maravilhoso isso aqui, eu quero fazer parte disso. Mas eu era alguém do mundo, eu era alguém que trazia coisas do mundo, eu não conhecia Jesus. Mas eu louvo a Deus pela vida de algumas pessoas, eu louvo a Deus pela vida do Walter, eu louvo a Deus pela vida da Lilian, pela vida do Edmilson, do Márcio, pela vida do William, da Érica. Eu louvo a Deus porque quando eu cheguei ali, o que eles fizeram? Eles falaram assim para mim: você vai cantar no louvor. Eu falei: cantar na onde? Você vai cantar no louvor. Eu falei: cantar no quê? Rapaz, eu nunca cantei na minha vida, cara. Não, mas você vai cantar. Você vai cantar. Vai ser legal isso aí, vai ser bacana, vai ser uma bênção. Irmão, o que eu cantava era outra coisa, não era louvor não. Mas eles falaram: não, mas você vai ficar aqui com a gente, e você vai começar a participar disso aqui. E eu comecei a participar dali, comecei a fazer os ensaios, e começamos a participar, e dali a pouco chega a dona Vanilda. Dona Vanilda falou assim para mim: Rogério, eu tenho uma missão para você, você vai ficar cuidando da escola bíblica dominical. E eu falei: minha dona Vanilda, mas eu não sei nem ler a Bíblia, dona, mas eu acho que vai ser bênção, você vai ficar à frente ali, e você vai participar disso.
E quando eu vi, eu estava envolvido com tudo aquilo, e aquilo fazia parte da minha vida, e eu já não queria mais deixar tudo aquilo. Eu queria cada vez mais viver tudo aquilo, eu queria cada vez mais participar de tudo aquilo. Mas haviam pessoas que não desistiram de mim, que investiram em mim, mesmo com as minhas falhas e os meus pecados e os meus problemas. Sabe, meu irmão, escute, o maior desafio nosso como cristão é entendermos isso. É entendermos que cada um que entrar por aquela porta, ele não vai entrar bom, ele vai entrar arrebentado, destruído, praticamente em pedaços, porque aqui é um hospital espiritual, querido. É só isso. E está cheio de enfermeiros que precisam estar prontos para quê? Para receber, acolher e cuidar desses feridos. Mas o que nós queremos é que as pessoas entrem por aquela porta sem dar trabalho algum, sem trazer problema algum. Nós queremos que eles entrem por aquela porta prontos. Não, querido, eles não vão entrar. Eles não vão entrar, acredite, não. A maioria, 99%, entrará destruído, para que eu e você os ajude a serem restaurados. Pare de julgar, pare de excluir e condenar filhos e filhas de Deus, que Ele ama incondicionalmente, assim como Ele me amou e te amou, quando me resgatou das trevas. Sabe, você pode pensar assim: nossa pastor, mas você é uma bênção, aleluia. Jesus foi tão misericordioso comigo, Jesus foi tão amoroso comigo, Jesus foi tão fiel na minha vida, que no dia que eu conheci a Rose, que no dia que eu comecei a trocar os meus olhares com a Rose, tinha uma outra pessoa no assunto. Mas Deus foi tão misericordioso comigo que Ele colocou na minha vida uma serva dEle, que me mostrou o caminho da salvação. Porque se não fosse a Rose, certamente, meu irmão, eu nem sei aonde eu estaria hoje, ou o que eu estaria fazendo da minha vida, mas eu não acredito que eu estaria aqui pregando para você nessa noite. Então, entenda, não julgue, não coloque para fora, não, abrace. Eu sei que não é fácil, mas o que eu e você precisamos entender é que você não foi fácil. Tem muitos que dão trabalho até hoje, e vão continuar dando ainda, bastante trabalho. Entende? Aqueles que são pais sabem. A gente pensa, né, agora depois começou a andar, maravilhoso, fez 18 anos, agora estou resolvido. Está com 60 anos, está dando problema ainda, é filho, vai ser para o resto da vida. É por isso que dizem que filho é bom, mas dura muito, né? É verdade, ele dura muito, é isso aí, é isso aí. Filho é bom, mas dura bastante, é isso aí, vai ter que, para o resto da tua vida, cuidar dele. Meu Deus, não amadurece, não cresce, faz parte. Assim somos nós. Imagina se Jesus, imagina se Deus tratasse eu e você com a paciência que nós temos com as vidas. O que seria de nós, irmãos? Com a paciência que você tem com as vidas, se Deus nos tratasse, como seria a sua vida hoje? Será que nós estaríamos vivos ainda? Será que com a paciência que eu e você temos com a evolução do ser humano, será que Deus tratasse nós dessa mesma forma? Será que um de nós estaríamos de pé hoje aqui ainda? Eu não acredito, irmãos. Talvez nós já teríamos sido consumidos. Queima.
queimei. Esse aqui eu já queimei. Esse aqui também, ó. Queima. Isso, queima. Tá. Só que nós não podemos esquecer de uma coisa. A Bíblia diz que com a medida que nós medirmos, nós também seremos medidos. Cuidado, meu irmão. Por isso eu peço a você nessa noite, ore a Deus, Senhor, revela no meu coração esse texto, Pai. Porque você sabe quem você era. Você sabe aonde você andou. Você sabe o que você fez. Você sabe quantas pombinhas você matou e comeu. Você sabe. Outras coisas, né? No meu caso foi pombinha, rolinha. Quantas você matou e comeu? Você sabe. Você sabe aonde você andou. Então entenda aí, né? Corta essa parte aí, porque senão eu só posso ser preso aí, né? Então, cancelado aí por ter comido rolinha e pombinha quando era criança aí. Meu irmão, é que não tinha muito o que comer, então era o que dava. Era o que dava, aleluia. Amém? Mas é isso que eu quero que você entenda. Busque a revelação disso, de quem você era, onde você estava quando o Senhor te resgatou, quando o Senhor deu a você a oportunidade de viver uma nova vida em Cristo. Amém? Uma nova vida em Cristo, para que você não julgue mais, para que você não distrate mais aqueles que o Senhor tem mandado até você. Amém? Eu peguei esse versículo de Colossenses e eu quebrei ele em 4 partes que eu gostaria de levar você a refletir sobre ela, até para você entender melhor esse assunto. Como eu falei, ao longo desse mês eu creio que nós vamos falar muito sobre isso, mas eu queria pelo menos fragmentar ele em 4 partes, para levar você a entender um pouquinho mais desse versículo de Colossenses. Então vamos voltar lá para Colossenses 3, 23. A primeira parte desse versículo, ele diz assim, ó: tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Diga assim: tudo o que eu fizer, eu tenho que fazer de todo o coração. Isso. Tudo aqui é tudo mesmo, é na sua totalidade. Não é parcialmente, o tudo aqui tem a ver com tudo, ou seja, trabalho, estudo, ministério, o que for, eu preciso fazer tudo com o coração, de coração. E o que significa esse de coração? Fazer de todo o coração, é fazer com todo o empenho, é fazer com todo carinho, com toda a dedicação. Isso é fazer com coração, com seriedade, é fazer aproveitando a oportunidade que eu estou tendo. Fazer com todo o coração é fazer de uma forma que glorifique o nome de Deus. Sabe quando a pessoa olha e fala: glória a Deus, não tem palavra, é glória a Deus. Que é isso, gente? Glória a Deus. Isso é fazer de todo o coração. O seu trabalho, onde você trabalha, seja como funcionário, seja como patrão, seja como profissional liberal, o seu trabalho tem que ser feito com todo o coração, a ponto de glorificar o nome de Deus, de todo o coração. Talvez essa seja a que eu mais me identifico. É fazer sem a intenção de receber nada em troca. Isso é fazer de todo o coração. É quando você faz sem a intenção de receber nada em troca. Entende? Então o que a palavra de Deus está dizendo para nós em Colossenses 3, nessa parte primeiro aí, é: tudo o que vocês fizerem, empreguem todo o seu coração, toda a sua diligência, toda a vontade, todo o zelo, faça com perfeição. E como tem diminuído isso nesses últimos tempos? Hoje não se encontra mais pessoas que fazem bem feito o seu trabalho. Tudo é mais ou menos, tudo é meia boca. Meu irmão, escute bem: se você não trabalha na empresa que você trabalha direito, você vai replicar isso no ministério, na casa de Deus. Escuta o que eu estou te falando. Se na onde você recebe o seu salário,
você pega o seu pão, lá você não se dedica, você não coloca o seu coração. Você vai fazer a mesma coisa quando você faz para Deus. É meia boca. É meia boca. Serve a Deus meia boca. Você vai servir no ministério, eu vou fazer meia boca. Sempre de qualquer forma, de qualquer maneira. Agora a minha pergunta é: Jesus merece qualquer coisa? Um trabalho meia boca? Um serviço meia boca? O ministério do Senhor aqui na terra, a igreja do Senhor, ela tem que ser uma igreja meia boca? Nós vamos fazer um louvor, mas está bom assim. Não, querido, não está bom assim. Nós temos que fazer o melhor para o nosso Deus. Se puder, vamos fazer o melhor, mas é o melhor com toda excelência. Esse é o entendimento que nós temos que ter. Então aquilo que chegou na tua mão para você fazer, seja diligente e faça o melhor, mas faça sem esperar receber nada em troca, porque você não chegou na sua casa. Pare de querer receber coisas de homens, e entenda que o seu galardão está guardado para você, lá no céu, na eternidade, com o Deus Todo-Poderoso. Agora depende de você querer realmente fazer isso ou não, ou levar as coisas do Senhor de qualquer forma, querido. Então, se você tem hoje uma incumbência na casa do Senhor, seja excelente. Mas sabe, pastor, qual é o problema? O problema é que eu faço parte de um grupo e eles não são excelentes. Então, se eles não são excelentes, eu também não vou ser. Você está errado. Porque você deveria ser referência ali, você deveria ser excelente ali, você deveria lutar pela excelência daquilo ali, e não abrir mão da excelência, e não se misturar com os outros. Porque todo mundo faz de qualquer jeito, a mesma coisa no seu emprego. Não, mas aqui ninguém quer nada com nada, e se ninguém quer nada com nada, eu também não quero nada com nada. Seja diligente, porque existem gestores que estão olhando para os funcionários e desesperados para encontrar ali dentro daquela estrutura pelo menos um funcionário bom, para que eles possam promover e dar um cargo de confiança. E se você for diligente, vai ser seu. Tem um monte de clientes aí fora tentando encontrar prestadores de serviço que preste, de confiança, mas não tem. Agora, se você quiser ser igual a todos, você não vai sair do lugar. Agora, se você for diligente no que você faz, numa questão de tempo, pessoas vão começar a vir atrás de você, porque o mundo está carente de pessoas que empregam o coração naquilo que elas fazem. Você entende isso, meu irmão? Você compreende isso? Nós temos que sair da massa, da grande massa, e nos destacarmos, porque nós somos servos de Deus, e a palavra de Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: tudo que você fizer, dentro da igreja e fora da igreja, empregue o seu coração. O seu coração. Amém? Eu posso ouvir um amém aí? Um aleluia? Glória a Deus, glória a Deus. Vocês estão aí? Aleluia. Tito capítulo 2, versículo 7. Na NVI, o pastor fica virando, né? NVI, né? Esse vai ser o último NVI, amém? Me perdoa. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles. Para eles quem, querido? Para quem está ao nosso redor. Para quem está ao nosso redor olhando para nós. Nós devemos ser um exemplo para essas pessoas, no nosso trabalho, na igreja, na sociedade, no bairro que nós moramos, aonde nós vivemos. Nós temos que ser um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Meu irmão, como tem faltado integridade e seriedade no mundo hoje. Meu Deus, eu imagino como é para um empregador hoje no Brasil conseguir colocar empregados para trabalhar dentro da empresa. Ele tem que contratar um quadro de 30
para ter 15 no expediente. Os outros 15 estão de atestado ou não vieram trabalhar. Ou eu estou falando uma besteira aqui? Loucura que eu estou falando. Pastor, isso é um absurdo. Não, querido. Não. E aquele que vai, é aqui, ó. Vai passar digital 3 minutos para chegar o dedo lá na digital, lá para entrar do serviço. 5 horas da tarde, 5 para 5. O cara vira um ligeiro. Vamos embora. Opa, passa digital. Os caras brigam na fila para pôr o dedo na digital para ir embora. É um negócio louco. Esse é o mundo em que nós vivemos hoje. Mas eu quero que você entenda que o Senhor está dizendo para mim e para você: eu e você temos uma missão nessa terra, e é sermos exemplo para os de fora. O que as pessoas têm visto quando elas olham para nós? Que tipo de atitude nós temos tido? O que as pessoas ao nosso redor têm observado quando elas olham para a nossa conduta? Diga para mim. Eu fui hoje pela manhã na academia, e tem um pessoal na academia que sabe que eu sou pastor, outro não sabe, o outro sabe, mas está em dúvida. E está todo mundo naquele rolê de nós vamos perguntar ou não vamos. E eu estava ali sozinho, meu parceiro deixou na mão hoje, abandonou eu, largou eu para trás, aleluia. Mas eu fui lá, né? E eu estava lá no meu cantinho, prestando atenção nas coisas, fazendo exercício, coisa e tal, pegando peso para valer, irmãos, porque eu treino pesado, aleluia. Eu falo isso porque o César fica doido, ele fica louco com isso aí, mas amém. Treino pesado, coisa pesada mesmo, né? Não vou nem falar o peso para você não se impressionar, aleluia. Mas vamos lá, eu estava lá treinando, né? E aí eu tenho um espelho assim de frente, e eu estava só prestando atenção. A mulher estava tomando café, e ela não parava de tomar café porque ela queria vir falar comigo. E eu ali, vamos ver aonde vai dar isso aí. Vamos ver onde vai dar. E aí ela saiu pelo corredor. Quando ela estava chegando na catraca, ela deu um passo para trás, passou por baixo do negocinho, e ela veio. E ela falou: eu posso falar uma palavrinha com você? Eu falei: pode. Aliás, eu já estava te esperando. Sério? Eu falei: sério. Eu falei: mas pode falar. Ela falou: não, eu só queria fazer um elogio para você. Difícil encontrar pessoas que são crentes sérias hoje, mas a gente tem observado você, e a gente tem visto em você uma seriedade diferente. Eu falei para ela: muito obrigado, que Deus abençoe, né? Aí conversamos ali 2, 3 palavrinhas, né? Uma mulher já de idade. Ela falou: eu sou da igreja. Eu falei: amém, que bom, que bênção, né? Servirmos a Deus. E aí ela falou: ah, eu sou da igreja tal. Eu falei: sim, eu conheço bastante essa igreja, eu conheço muita gente de lá. Aí ela falou: ah, você conhece fulano? Conheço fulano. E conversamos ali uns minutinhos. Ela falou: mas olha, eu louvo a Deus, porque hoje em dia está difícil de encontrar cristãos assim. E sabe, eu não estou falando isso para você porque eu quero me parecer ou me tornar alguém de referência. Não, não, é porque eu decidi viver o que está escrito aqui, querido. Eu quero ser exemplo, eu quero ser referência aonde eu estiver e no que eu estiver fazendo. Essa é a minha missão, porque é através disso que nós vamos ganhar almas para Jesus. Eu tenho certeza que se alguém na academia falar para ela: eu estou com um problema, ela vai falar assim: ó, deixa eu te contar uma coisa, tem um pastor aí que vem todo dia ali por volta das 11 horas da manhã, fica aqui que você vai falar com ele, ele vai te ajudar. É isso. É Deus preparando oportunidades para a gente, para pregar o evangelho. Então entenda, querido, empregue o teu coração em tudo que você fizer, faça com excelência, amém? Segunda parte, ele diz assim: como para o Senhor e não para os homens. Diga assim: como para o Senhor e não para os homens. De novo: como para o Senhor e não para homens. Eu vou pedir para você falar de novo, porque esse aqui você precisa entender. Ainda não entenderam aí? Como para o Senhor e não para homens. Aqui está o nosso grande desafio, irmãos. Entendermos que o que nós estamos fazendo não é para homens, é para Deus.
E eu creio que a maioria dos cristãos servem a homens e não a Deus. Pastor, qual que é a diferença? A diferença é que quando você serve a Deus, você consegue servir aos homens, porque Deus te favorece. Mas quando você serve aos homens, você não vai conseguir servi-los, porque você está fazendo na força dos teus braços, e isso vai virar um peso para você. Com o passar do tempo vai virar um peso. É por isso que tem tanta gente andando sobrecarregado dentro das igrejas, porque eles não servem a Deus, eles servem a homens. E enquanto você estiver servindo a homem, tudo para você vai ser um peso, tudo vai ficar difícil. Então entenda, o que você está fazendo não é para homens, é para Deus. E esse é um desafio enorme, porque todos os dias eu vejo pessoas deixando de fazer as coisas na igreja. Por quê? A pergunta é: por que você está deixando o ministério? Sabe o que é, pastor? É que o João toca a bateria lá na igreja. Ei, pastor, difícil, viu? Menino cabeçudo, difícil, a gente fala, mas não ouve. Eu estou abandonando. Pastor, sabe o que é? É porque o Guilherme, difícil. Eu não entendo, meu irmão. Pessoas que saem da igreja, do ministério, param de servir por outras pessoas, nunca serviram a Deus, serviram pessoas. Se o que está te motivando hoje é pessoa, mude essa visão, renove a sua mente. Você precisa servir a Deus, não a homens. Porque se você servir a homens, certamente você vai cair. Efésios capítulo 6, versículos 6 ao 8. Efésios 6, do 6 ao 8. Não obedeçam aos seus donos só quando eles estiverem vendo vocês, somente para conseguir a aprovação deles. Mas como escravos de Cristo, façam de todo o coração o que Deus quer. Trabalhem com prazer, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas. Lembrem que cada pessoa, seja escrava ou livre, será recompensada pelo Senhor, de acordo com o que nós não entendemos isso ainda. Porque se nós entendêssemos isso, nós sairíamos da nossa casa saltitando para vir para a casa do Senhor, servir ao Senhor. Glória a Deus, hoje sou eu que vou fazer o café, aleluia, eu vou fazer o café. Eu tomei uma decisão no culto do empreendedor, eu fiz um voto com Deus. Eu falei: Deus, no culto do empreendedor quem faz o café sou eu. E eu venho mais cedo sempre. E se um cara chegar aqui primeiro que eu, vai tomar voadora, porque o café é meu. O chá é meu. O cara, cheguei na cozinha, o cara está ali, eu falo: vaza, vaza, vaza. Agora é autoridade, sai. Sai no nome de Jesus, porque o café é comigo. Eu quero fazer o meu melhor, embora alguns falaram que o café estava meio doce nessa última aí, fiquei um pouco frustrado aí com alguns irmãos, mas tudo bem, né? Eu estava mais apaixonado, irmão, naquele dia, né? Cappuccino, coisa e tal, então a gente faz um cafezinho mais doce ali, aleluia, mas tudo bem. Entenda, né? É algo que você tem que ter prazer. Por quê, querido? Porque você vai ser recompensado de acordo com aquilo que você faz. Você tem noção de que você vai ser recompensado de acordo com aquilo que você faz? Então a pergunta para você nessa noite é: o que você faz? Ou o que você tem feito? Como você tem feito? Porque você vai ser recompensado dessa forma. Que recompensa você vai ter hoje? Do Senhor. Entende, meu irmão? Terceira parte, versículo 24 de Colossenses 3. Ele diz assim, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança,
Meu irmão, escute, o seu coração, ele precisa ser convencido disso. O nosso coração, ele precisa ser convencido disso, de que a nossa recompensa não vai vir dos homens, ela não vem de homens. Não espere dos homens, espere do Senhor. Quantos não fazem esperando o bendito tapa nas costas? Oh, parabéns, nossa, uau, hoje você foi esplêndido. Irmão, a sua recompensa vem do Senhor. Pare de fazer as coisas em busca de elogio, de reconhecimento de homens. Você quer trocar o reconhecimento de Deus por de homem? Se você gostou, se você não gostou, se você ficou feliz comigo, se você não ficou feliz comigo, se você está querendo me comer vivo, se você está doido comigo com o que eu estou falando, eu estou em paz com você, meu irmão, porque a minha recompensa, querido, não é dos homens, ela é do Senhor. O meu coração já foi convencido disso. Eu vou carregar muita pedra, eu vou sofrer muito, mas a minha recompensa está sendo preparada para mim no céu, e na hora que eu chegar lá, eu quero falar assim: Deus, eu vim buscar o que é meu, a minha casa, aonde ela está, Pai? Irmão, escute, convença o teu coração disso, pregue ao teu coração, fale para o teu coração. Por isso que tem tanta gente frustrada na igreja, sofrendo na igreja, porque elas ficam assim, ó. O que aconteceu, meu irmão? Cantei igual um doido ontem, pastor, mas ninguém nem falou para mim que eu cantei bonito. Oh, judiação, passarinho de Jesus, fofura do papai, tu cantou lindo, canta aqui no ouvidinho do pastor, vai. Pastor, eu fiz o café, o irmão falou que estava amargo, mas o outro falou que estava doce, o outro disse que estava aguado, o outro acho que pôs sal, eu não faço mais. Pastor, pediram para eu ficar na porta sorrindo, e eu sorri. O irmão entrou nervoso, pastor, nem olhando na minha cara, eu não fico mais. Cheio de ferida na alma, frustrado, porque o que está fazendo, é o que quer receber a recompensa aqui. Meu irmão, larga isso para lá, querido. Você precisa entender isso. Essa verdade precisa entrar dentro do teu coração. Você precisa sair daqui nessa noite com essa verdade cravada no teu coração. Deus está satisfeito com o teu café, isso eu não tenho dúvida. Se tem alguém que tem um nível de educação acima do normal, é Jesus. E pode estar ruim o teu café, que Ele vai olhar para você e vai sorrir e vai dizer assim: estava delicioso, filho, estava delicioso, filha. Eu estou te falando, o William está até hoje aqui na igreja com a gente. Depois tu pergunta para ele da história do café, mas por aí para, hein? Entende, meu irmão? Lucas 6:35. Eu falei isso porque quarta-feira ele falou da minha careca, e eu não podia deixar passar, né? Ele falou da minha careca, eu já devolvi. Fica esperto, irmão, que eu devolvo. Aleluia. Lucas 6:35, né? Fala assim, ó, NTLH, tá? Estamos na NTLH aí? Amém. Aqui tem um pouquinho de diferença da minha. Ele diz assim, ó: façam o contrário. Olha isso que lindo. Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom. Agora olha isso, Ele é bom também para os ingratos, e Deus também é bom para os ingratos e Apocalipse 22:12, outro texto. Escutem,
diz Jesus: eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um, de acordo com o que tem feito. Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Meu irmão, essas verdades precisam cravar no teu coração. Você precisa ser convencido por essas palavras, para você entender, querido, que o seu galardão, para você entender que a sua recompensa, ela não vem daqui, ela vem do Senhor. Pare de olhar para cá, aqui você não vai ter recompensa, não vai. O Senhor Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições, nós vamos ter perseguição e aflição, e faz parte. Pastor, deixa eu falar uma coisa para você, pastor. Fiquei sabendo essa semana aí, estão falando mal de você. Você sabia? Estão metendo pau em você, pastor. É mesmo? É. Fiquei revoltado. Não fica revoltado não, querido. Relaxa. Faz parte do processo. A minha recompensa não vem dos homens, a minha recompensa vem do Senhor. É lá que os meus olhos estão, é para lá que os meus olhos estão, amém? É isso que você precisa entender, querido. Senão você não vai conseguir servir a Deus. Uma quarta parte, quarta e última, diga glória a Deus, pastor. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Diga assim: é a Cristo que eu estou servindo. Diga de novo: é a Cristo que eu estou servindo. Entende? Não é a homens, é a Cristo que você está servindo. É a Jesus Cristo. A sua mente, ela precisa passar por esse processo de renovação. O seu coração, ele precisa entender isso, porque senão você não vai conseguir, meu irmão, você não vai. Você vai se frustrar, você vai parar no meio do caminho, você vai desanimar, porque você não entendeu ainda que você está servindo a Deus. Os teus olhos estão em homens, mas eles não podem. E talvez aqui acabe entrando num lugar que muitas vezes é o que acontece. Você não está servindo ao seu pastor. Escute bem, mas escute com bons ouvidos, porque nós vamos voltar aqui. Porque muitos acham que eu sou o dono da igreja. Eu não sou o dono da igreja. Hoje eu estou pastor neste ministério, mas pode ser que amanhã não esteja mais. Pode ser que amanhã Deus coloque outro aqui e me mande para um outro lugar. Então hoje Deus permitiu eu estar aqui, e eu estou aqui porque Deus permitiu que eu estivesse. Mas eu não sou o dono da igreja. A igreja não tem dono, o dono dela é Deus. É Ele quem manda, é Ele quem dá as ordens, é Ele quem dá a direção. Então você não está servindo a um pastor, mas você está servindo a Deus. E esse é um grande problema, que a nossa mente, ela buga, ela trava. Porque chega uma hora que você passa a olhar para o teu pastor, você começa a se prender nisso. E eu volto e repito a você: você serve a Deus. A Deus, a Deus, sempre a Deus. Se o seu pastor te disser para você hoje: não vai mais na igreja, você não vai ir? Recebi uma direção de Deus, aleluia. Oh glória, a partir de hoje nós não vamos ter mais culto. A partir de hoje é cada um por si, aleluia. E a partir de hoje vai ser assim, vai ser uma bênção. Alguém tem que se levantar no meio e dizer assim: pastor, mas tem um versículo na Bíblia que diz que não é bom nós deixarmos de congregar. E esse versículo, o que nós vamos fazer com ele, pastor? Jogar fora? Entende, meu irmão, que você tem que entender que você serve a Deus. Você serve a Deus. Agora, obviamente, que Deus colocou na igreja os pastores. E se Deus colocou pastores na igreja,
É porque há necessidade de ter pastor ali, porque se não houvesse a necessidade de ter pastor, Deus não teria colocado pastores, Ele não teria levantado pastores. Os pastores, os líderes de ministério, eles são muito importantes, eles são essenciais para a obra de Deus acontecer, para organizar a obra de Deus. O pastor é aquele que ouve a Deus, ou pelo menos deveria ser, aquele que ouve a direção de Deus e leva para a igreja, aquele que busca a Deus. O pastor é aquele que vai até Deus, busca a direção de Deus e traz a direção de Deus para a sua igreja, seja através da palavra, seja através de uma conversa, seja através de uma direção. Então há uma importância muito grande numa liderança, mas eu não posso me esquecer que essa liderança também está servindo a Deus, ela também serve comigo a Deus, ela não é o teto de nada, não, é como eu estou te dizendo, eu sirvo a Deus junto com você, e ai de mim se não servir a Deus, e ai de mim se não fazer o que Deus está me pedindo para fazer. Agora, se nós não entendermos isso, nós travamos, querido, nós nos frustramos, nós nos desanimamos. Olha o que a palavra de Deus fala em Hebreus 13, 17. A irmã da projeção agora, filho, injetou ali adrenalina, está voando no girar, hein? Glória a Deus. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Pastor, mas e se o meu pastor disser para mim, para eu fazer uma coisa que é errada, eu faço? Por isso que é tão importante você conhecer ao seu pastor, você conhecer a idoneidade dele. É idoneidade que fala? Idoneidade. Eu preciso acertar essa palavra, porque senão depois eu vou ser corrigido em casa. Aleluia. Eu falei errado, pastor, falei errado. Idoneidade, é isso? Idoneidade. Fala, doutor. Idoneidade. Perdoa, irmãos. Perdoa. Pastor, fiquei devendo essa, amém? Próxima vez eu pego uma palavra mais fácil aí, né? Você precisa conhecer o caráter do seu pastor. Seu pastor, a integridade dele, quem ele é quando ninguém está vendo, o que ele faz, como ele faz, a maneira que ele faz, como ele lida com as coisas, para que a hora que o seu pastor for falar com você, você tenha segurança de que aquilo que você está ouvindo vem de Deus. A árvore, ela é conhecida pelos frutos. Olhe para os meus frutos, olhe para a minha vida, olhe para a minha família, olhe para mim. Olhe para mim. Se você me perguntar qualquer coisa sobre a minha vida, você pode ter certeza que você vai saber. Não há nada que fique oculto, não, querido. Então é tão importante você conhecer, por isso que você precisa estar debaixo dessa cobertura, para que você não se sinta inseguro. Tem ovelhas que às vezes eu fico até preocupado, porque eu falo, meu Deus, eu digo uma coisa e a pessoa ela faz eu falo assim, se você quiser fazer uma bolinha e um círculo no meio, fica à vontade. Ela faz a bolinha e o círculo no meio do meio do meio, e eu falo, santo Deus, tem misericórdia da minha vida, porque a palavra de Deus está dizendo que eu vou prestar conta para Deus disso. E quem tem consciência disso, meu irmão, busca o Senhor, tem temor. Então conheça o teu pastor, conheça a sua liderança,
para que você consiga estar debaixo dessa cobertura e ser obediente a ela, e não tenha dificuldade nenhuma. Quando Ele disser não, você vai dizer amém, pastor. Se você está dizendo não, eu confio em você. Quando Ele disser sim, você vai dizer amém, pastor, amém, porque eu confio em você. Não em dúvida, não vai haver dúvida no seu coração. Quando você receber uma direção, você não vai ter dificuldade. É isso que é importante que eu e você possamos entender nessa noite. Nós servimos ao Senhor, nós servimos a Deus, e isso não vai mudar nunca. Nós vamos sempre servir a Deus, mas nós precisamos entender que Deus estabeleceu lideranças na igreja, e essas lideranças, ela tem esse propósito de organizar, de fazer as coisas acontecerem da obra dele aqui na terra. E tem que haver em nós esse respeito por essas pessoas que Deus estabeleceu, por essas lideranças que Deus colocou. Tem que haver uma reverência, querido, que é algo que tem cada vez mais também se perdido dentro das igrejas. Eu volto e repito a você: olhe os frutos, caminhe perto, não tão perto, mas esteja por perto, observe, fique atento, e você vai ver se realmente é digno ou não da confiança. Amém? E eu queria encerrar com um versículo que está lá em Mateus 5:11, 11 e 12, para nós orarmos. Ele diz assim, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Olha isso, irmãos. Olha, se nós entendermos isso, nunca mais você viverá frustrado, nunca mais você viverá chateado. Falaram mal de você, aleluia, glória a Deus, mas estão mandando ver, oh glória, aleluia. Deveria ser assim, não, estou indo embora da igreja. Por quê? Porque falaram mal de mim. Meu irmão, o que a palavra de Deus está dizendo assim, se alegre, porque a sua recompensa, a nossa recompensa é do céu, meu irmão. Enquanto aqui na terra estiverem mandando ver em você, lá no céu estão falando bem de você. E é lá que você tem que estar preocupado, meu irmão. É lá que você tem que estar preocupado. Não é com o que está rolando aqui embaixo. O que está rolando aqui embaixo não tem valor não, querido. É o que está rolando lá em cima que tem valor. E é isso que eu e você temos que estar atentos. Lembre, muitos foram perseguidos. Dizer que nós somos perseguidos hoje, irmão, você não faz ideia do que é perseguição, querido. Você não faz ideia. O evangelho que nós vivemos aqui hoje, isso aqui é conforto absoluto, total, puro. Não temos dificuldade nenhuma. Deu uma esquentadinha, liga o ar. Deu uma esfriadinha, se quiser tem ar quente também, pode pôr quente. Fecha a porta, não sei o que lá. Irmão, tem banco, cadeirinha confortável. Tem tudo, tem iluminação, e tem isso e tem aquilo. Mas nada está bom. Nada está bom. Mas eu quero te dizer, querido, lembre, servir a Deus não tem a ver com recompensas terrenas, mas sim com recompensas eternas. Quando você serve a Deus, você está construindo coisas para a sua eternidade. Quando você serve a Deus, diga assim, quando eu sirvo a Deus, eu estou construindo coisas para a minha eternidade com o meu Deus. Mas o que move o teu coração hoje, querido? O que move o teu coração hoje são elogios, é o reconhecimento do homem. O que move o teu coração hoje é uma obrigação, ou é o que Deus fez por você na cruz do Calvário?
o que te traz para a igreja, o que faz você querer colocar a mão no arado, é uma obrigação ou é uma gratidão por aquilo que Jesus fez por nós? Feche os teus olhos. Sabe, meu irmão, nós temos tantas dificuldades, nós temos uma memória tão curta quando se trata de nós mesmos. Quando se trata sobre nós, a nossa memória não lembra nem o que nós fizemos na hora do almoço. Mas quando se trata do próximo, nós lembramos de cada detalhe. E nessa noite a conversa de Deus não é com o próximo, é comigo e com você. A conversa de Deus é comigo e com você. É da onde Ele te tirou, foi da onde Ele te resgatou. Quem era você quando Ele te encontrou? O que você estava fazendo quando Ele te encontrou? Muitos aqui talvez nem vivos estariam se continuassem na vida que estavam. Mas a misericórdia e a graça de Deus nos alcançou e nos possibilitou vivermos uma nova vida. E hoje você está aqui, servindo a um Deus tão bondoso e tão generoso, tendo uma família tão linda, tendo a oportunidade de levar muitas outras pessoas a se encontrarem com este Jesus que um dia você se encontrou, tendo a oportunidade de fazer o mesmo que fizeram com você quando te encontraram na beira do caminho. Que você possa nessa noite permitir que o Espírito Santo de Deus te convença de uma vez por todas que você precisa servir a Deus, mas não por homens, não por obrigação, mas por uma gratidão eterna, por aquilo que Ele fez por você. Pai, nesta noite eu te dou graças pela oportunidade de poder ministrar esta palavra. Obrigado porque primeiramente o Senhor falou ao meu coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos instruído tão bem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos aconselhado com palavras tão poderosas, Pai. Nesta noite eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo nos envolva, nos convença, nos ajude a renovarmos a nossa mente, para que nós possamos sair daqui decididos a não mais servirmos a homens, mas servirmos ao Senhor. Que nós possamos sair daqui nessa noite entendendo que o Senhor conta conosco, o Senhor conta com cada um de nós, para que a obra dele aconteça nessa terra. Nós somos voluntários, separados e escolhidos por Ele, para servirmos a Ele nesta terra. Que nessa noite nós possamos voltar para nossa casa com uma decisão em nosso coração, de deixarmos os homens de lado e entendermos de uma vez por todas que é a Deus que nós precisamos servir, e é a Ele que nós serviremos, porque Ele conta conosco. Pai, eu te louvo, porque eu sei que o Senhor já está falando nos corações, e eu peço ao Senhor que nos leve para casa, Pai, e continue falando conosco profundamente, Deus, em nome de Jesus. Amém, Pai, amém.